o quão quebrada pode se tornar a mente de alguém. Quantos atos seriam necessários para provar a ilusão que é o País das Maravilhas? E quantas agulhas teriam de perfurar seu cérebro para te mostrar seu verdadeiro eu? Através do espelho. Hoje, iremos explorar a perturbadora continuação de Alice in Dreams, um universo de terror criado por X.P. Gold, que reformula a clássica história de Alice no País das Maravilhas, com alguns pequenos toques de terror e pesadelos. Nome Alice Liddell. Idade 18 anos. Condição esquizofrenia. A paciente teve surtos de violência e dissociação com a realidade. A lobotomia foi aceita. O procedimento teve ótimo resultado para a senhorita Liddell. Seu estado mental está perfeito após a lobotomia. Uma bênção veio a ela como um coelho branco. Uma tempestade de neve é o início da nossa história, onde a princípio parece estar tudo bem. Alice de fato está curada de todos os males que ela sofreu um dia. Porém, algo a chama, o seu espelho, seu reflexo. Estaria de fato tudo resolvido? Vocês sabem melhor do que eu que não tá tudo resolvido. Alice então desperta e se vê em uma sala que não é mais a mesma, apesar de bastante similar. Todo o ambiente novo é como uma confirmação de que as ilusões e os pesadelos nunca foram embora. O tic-tac e os movimentos errôneos trazem um ar de estranheza e ansiedade. Alice pega um frasco que, assim como o dos filmes, está escrito "Me beba". Tal qual a obra original, ela diminui de tamanho ao beber o líquido. Vemos uma mulher em uma camisa de força, num quarto branco, muito similar ao do fim do primeiro vídeo. Este é o verdadeiro estado de Alice Liddell. A cena retoma com o desarmônico toque de um piano. Alice olha com desgosto aquele ser. Essa coisa está lentamente te devorando. Então, uma brecha é vista na parede, e com um literal piscar de olhos, estamos em um novo ambiente. Ao entrar, Alice se depara com um ser. Duas pessoas grudadas, com seus rostos tampados por quadros. Ao fundo, a pintura de um cérebro, que confia em mim, faz muito sentido.
A mutilação não é a cura. Ela é o inferno. Isso tudo foi no mínimo grotesco, e só nos ressalta o quão fragmentada Alice está. É mostrado o Humpty Dumpty, clássico personagem que mostra o rumo que Alice deve seguir para sua liberdade, o castelo da Rainha Branca. Poucos são os guerreiros que permanecem de pé em uma batalha. Você se apegará a algo intangível? Será capaz de criar a muralha? Apenas assim será invencível. Destrua o demônio e então encontrará a sua liberdade. Tenha cuidado com o que encontrará. Ok, isso foi muito bizarro. A imagem da Rainha Branca, sem cabeça e depois se transformando em uma ovelha que berra sem parar, muda completamente a percepção de uma personagem que originalmente transmite paz para algo que só transmite tormento. Alice então se vê em lágrimas. Talvez havia perdido suas esperanças. Uma criatura surge, a origem de tudo aquilo. Seu nome é Jaguadart. Originalmente, no filme, ele é um dragão tratado como o último recurso da vilã. Jaguadart é temido e visto como invencível, um obstáculo que Alice não seria capaz de vencer. De repente, estamos na realidade. Alice anda pelo corredor do manicômio até encontrar aquilo que começou tudo isso. Um espelho. Porém, assim como no filme, a espada Vorpal, que a princípio era a agulha de lobotomia, se manifesta, e Alice se prepara para a batalha, entrando no fundo de sua própria mente. Jaguardart, a origem de tudo, a desesperança invencível, surge. Alice, por um momento, cede, se tornando vazia. Porém, recobra consciência e então decide enfrentar a criatura, de uma vez por todas. A história havia chegado ao fim, e Alice havia derrotado Jaguardart. Porém, talvez esse final não seja tão feliz. Ok? Eu tenho muita coisa para falar sobre esse vídeo. Mais uma vez, assim como no primeiro, tudo na história nos é contado por meio de metáforas. O início do vídeo é mais como uma introdução à revelação de que a mente de Alice não está curada, como diz em seu laudo, e na verdade está pior do que jamais esteve. Ao encarar o espelho, talvez um gatilho para encarar a si mesma, Alice entra de cabeça na surreal loucura de seu próprio mundo.
A primeira metáfora são as duas pessoas grudadas. Os quadros em seus rostos são das ilustrações do livro original de Alice, e essa garota no quadro é a própria. O quadro ao fundo, com o cérebro, representa de fato o que aquilo significa, a sua mente, e o que realmente aconteceu. Partido ao meio, por uma cirurgia, disfarçada de uma falsa promessa de cura. Confesso que para mim é um tanto confuso a representação da Rainha Branca como uma ovelha e toda essa cena do castelo. E eu não consegui encaixá-la muito bem em algum significado. Tem bastante coisa nesse vídeo que ficou muito surreal. O primeiro já era bastante surreal, mas esse aqui ficou ainda mais. Porém, agora vamos para a parte mais importante dessa história toda. Para quem nunca assistiu o primeiro filme de Alice, como já mencionado antes, o inimigo final é Jaqua Dart, uma criatura que durante o filme é dita como invencível, e quase todo mundo desacredita que Alice possa de fato vencê-la. E como isso se associa com o vídeo? Jaqua Dart aqui é a representação de tudo que corrói a mente de Alice. Sua doença, seus medos e tudo que um dia foi responsável por quebrar a cabeça dela. A espada Vorpal, aquilo que fez ser possível Alice encarar a criatura no filme, aqui é demonstrado como o objeto que é feito a cirurgia de lobotomia. Então, a partir daqui são possíveis duas interpretações, uma boa e outra nem tanto. A boa seria que Jaqua Dart realmente é tudo de ruim na mente de Alice, e ao enfrentá-lo, ela havia se livrado de tudo que assombrava ela, e se tornado a rainha de sua própria mente, o que justificaria a cena final com Alice vestida como Rainha Vermelha. Porém, pelo menos pra mim, essa interpretação não faz tanto sentido quanto a próxima. A ruim, que eu considero mais plausível, seria de que Jaqua Dart é a própria mente de Alice, independente de ser a sua doença ou todos os problemas que ela tinha, tudo aquilo era a sua mente. Porém, ao invés de curá-la, Alice a enfrenta, o que seria uma metáfora para a realização da lobotomia, tal qual a arma usada para Alice enfrentá-la é a espada Vorpal, que na verdade é a agulha da lobotomia. A espada Vorpal destrói Jaqua Dart, tal qual a agulha destruiu a sua mente. O que reforça isso para mim é a última cena, onde vemos Alice vestida como Rainha Vermelha, a antagonista do filme, e segurando a cabeça da criatura. Pelo menos para mim, não faz sentido um final feliz terminar desse jeito, com a Alice vestida com as roupas de quem a tenta destruir no filme inteiro. Outro ponto que reforça isso é que a Alice continua com o cabelo loiro e as roupas fantasiosas, o que nós sabemos que de fato não é a realidade, mostrando que talvez Alice esteja se afundando ainda mais nessa loucura, o que não preciso nem dizer que não é o final feliz. Porém, essa história não acaba aqui. Alice recebeu uma benção. A visita de um coelho branco. Enfim, finalizando o foco de explicar a verdadeira história dessa animação, eu queria passar aqui somente para agradecer todo mundo que esteve envolvido na produção desse vídeo. Tanto o Theo, que me ajudou com as dublagens e com os áudios adicionais, quanto o Boi, que fez essa ilustração incrível para thumbnail. E também queria agradecer os membros do canal, Player NCS e Lusk. Muito obrigado. Enfim, foram alguns meses de ausência dos vídeos. Foram períodos um tanto quanto complicados para mim, que eu não vou entrar em detalhes, mas eu só queria deixar claro que eu tô de volta e que esse vídeo ele é muito importante pra mim. Essa série de Alice in Dreams é um dos meus analog horrors favoritos da internet e significa bastante pra mim e pro meu canal. Eu tô muito feliz que esse vídeo finalmente tá saindo. Então, é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui e como dito, essa história não acabou por aqui.